do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora da Assunção. Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer uma rápida recordação da última aula e daí seguir. Se possível, eu pretendo terminar na aula de hoje essa parte inicial, né, dessas conferências sobre as cruzadas e daí partir para a história propriamente das cruzadas, né? A gente já viu os antecedentes, já viu o espírito da época, como tudo funcionava, etc. E a gente partiria para a história da cruzada em si, né? Então, na última conferência, nós falamos de Ida de Boulogne, que é uma bem-aventurada, né? Ida de Boulogne é a mãe do Godofredo de Bulhões e mãe de mais dois importantíssimos membros da primeira cruzada, né? Os três filhos dela foram para a cruzada, né? O que, de certa forma, desmente categoricamente aquela balela, né, de que a cruzada foi uma oportunidade para mandar o filho mais novo, que não tinha terra para ele, ele ia só consumir os recursos da família, melhor mandar para algum lugar distante, para alguma guerra. Os três filhos de Ida de Boulogne foram para a cruzada, né? Ela era uma pessoa importantíssima, né? Ela descendia por parte de pai de Carlos Magno, né, que foi o governante mais importante da Europa até aquela época, né, no período da Idade Média, e ela era também sobrinha do Papa, Estevão IX, né, e ela foi beatificada. A festa dela é 13 de abril. Né. O diretor espiritual dela foi Santo Anselmo, que é um privilégio muito, muito grande. Santo Anselmo é um dos grandes doutores da igreja, um gênio, né? O marido de Ida de Boulogne morreu em 1087, portanto, 9 anos antes da partida da cruzada, né? E ela ficou com as propriedades para administrar dele, né? E, obviamente, quem herdou as coisas do marido dela foi o filho mais velho, que também se chamava Eustáquio, né? O marido dela era Eustáquio, o filho mais velho era Eustáquio, o filho do meio era Godofredo e o filho mais novo era o Balduíno, que se tornou rei de Jerusalém, né? Então, ela vendeu parte das suas terras, né, para poder financiar a partida dos três filhos para a cruzada, né? O Godofredo mandou a coroa que foi dada a ele como rei de Jerusalém, apesar dele não ter se tornado rei de Jerusalém, o título não era esse, mas para todos os fins práticos era um rei, né? Porque ele era um monarca lá de Jerusalém. Mas o título ele não aceitou, o título de rei, nem colocou a coroa na cabeça dele, né? A coroa de rei de Godofredo ele mandou para a mãe dele, Ida de Boulogne, né? E ela ofereceu essa coroa à igreja de Notre-Dame de Boulogne, né? A Ida de Boulogne morreu em 1113, né? Dia 13 de abril, por isso que a festa dela no dia 13 de abril. Ela morreu, portanto, bem depois do Godofredo de Bulhões, né? Nós vamos ver, Godofredo de Bulhões havia se tornado defensor do Santo Sepulcro em 1099, quando os cruzados tomaram Jerusalém, morreu um ano depois, né? Subitamente, muita gente suspeita dessa morte dele, nós vamos falar isso no devido momento, tá? Falamos depois, mais especificamente, do filho mais novo, né, de Ida de Boulogne, da bem-aventurada Ida de Boulogne,
que foi Balduíno, né? Balduíno foi o sucessor de Godofredo como defensor, e ele aceitou a coroa e aceitou o título de rei. Então, Balduíno, efetivamente, foi o primeiro rei de Jerusalém, né? Quando os três estavam indo para as cruzadas, os três irmãos, eles foram pelo interior da Europa, né? Os grandes exércitos das cruzadas, cada um foi por um caminho diferente, né? Godofredo foi pela norte da França, Alemanha, Hungria, Boêmia, e até chegar em Constantinopla foi totalmente por terra. Raimundo, o conde de Toulouse, também foi por terra, mas ele foi por cima ali da Europa e desceu no que foi depois a Iugoslávia, e hoje chama-se Dalmácia, aquela região. Então ele desceu ali e depois foi para Constantinopla. E o último exército desceu na Itália e atravessou o oceano, né? E dali foi também a pé até Constantinopla. Então, os exércitos foram em caminhos diferentes porque não haveria como alimentar, não haveria logística para alimentar todos esses exércitos se eles fossem todos pelos mesmos lugares na mesma época. Mesmo que fosse um pouco depois do outro, também não daria certo, né? O interessante, eu falei isso, mas vale a pena recordar e fazer uma reflexão. Quando Godofredo chegou na Hungria, né, que se tornara cristã há pouco tempo, o rei da Hungria estava muito desconfiado desses cruzados, porque havia passado já um grupo de cruzados, chamado a Cruzada do Povo, né, que fez muita devastação na Hungria, né? É um grupo mais organizado, havia obviamente cavaleiros e havia soldados profissionais, que são os cavaleiros, né? Mas fizeram muita devastação. Ele falou: só vou deixar vocês passarem, falou para o Godofredo, se você me deixar aqui o seu irmão como refém, né? Para garantir que não haveria devastação nas terras da Hungria. Então Godofredo entregou o Balduíno, a mulher dele, os filhos dele, como reféns, até ele atravessar a Hungria toda, e depois daí foi devolvido, né? Os cruzados chegaram em Constantinopla em 23 de dezembro de 1096, né, nas vésperas de Natal. Curioso, a observação que eu queria lembrar era essa, curioso, né, que a garantia é a família, né? Não foi um tesouro, ele não deixou dinheiro, não pendurou as joias dele, essas coisas todas, ele deixou a família, né? Então a família realmente era, né, e ainda é o mais importante que existe, né? A unidade mais importante que existe na Terra é a família, né? Não é o indivíduo, a família, né? Então isso é interessante perceber isso ao longo do tempo, ao longo da história, né? Então, chegando lá em Constantinopla, o exército do povo já tinha chegado, e o imperador bizantino, assustadíssimo, né, o Alexios, ele já tinha atravessado o exército do povo para o lado da Ásia, né, atravessado ali no Bósforo. Ele ficou assustadíssimo, o imperador de Constantinopla, porque ele achava que viriam, ele tinha pedido uma ajuda, ele achou que viriam aí uns 500 cavaleiros e tal, né? E ele viu que ia chegar uma multidão de cavaleiros, né, e de soldados e de outros tipos de peregrino, e que colocaria em risco a capital, Constantinopla, a capital dele, né? Então ele ficou muito assustado. Então a ideia dele era, chegou, ele atravessava para o outro lado e não queria que eles entrassem dentro das muralhas de Constantinopla, né? E aí, como é que ele fazia isso, né? Obviamente o Godofredo queria aguardar os outros cruzados para atravessarem conjuntamente, porque você atravessar um por um, o risco era maior de serem pegos pelos turcos, né, que já dominavam aquela
parte toda da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, né? Como efetivamente aconteceu com outros grupos de cruzados mais tarde. Eles atravessaram e foram todos massacrados pelos turcos. Mas o imperador queria que eles passassem logo, aí não dava comida, aquele jogo, né? E queria também que eles jurassem fidelidade ao imperador, quer dizer, que o Godofredo e todos os seus vassalos, vamos dizer assim, jurassem vassalagem ao imperador de Constantinopla. Ao final, o Godofredo fez isso, porque achou que melhor isso do que ter uma luta com o Alexios, né, o imperador, então ele jurou vassalagem e tal. E aos poucos foram chegando os outros grupos de cruzados, tá? O Balduíno, eu já falei isso, mas rapidamente recordando, né, dos filhos de uma família, o mais velho herdava tudo no norte da França, no norte da Europa. A herança não era dividida entre todos os filhos, ficava só para o filho mais velho. O filho do meio entrava para o exército, né? O filho do meio se chamava cadete, né? Cadet em francês. Então era o cara que ia para o exército, por isso que tem essa palavra cadete. E o filho mais novo ia para a igreja, né? Se tornava um padre, um bispo, um monge, um abade, etc., dependendo das circunstâncias, né? Então, esses três filhos da ida de Bulônia tinham exatamente essa característica. O filho mais velho, Eustáquio, ficou com as terras do pai quando ele morreu. O Godofredo se tornou um cavaleiro, um lutador, um guerreiro, soldado. E o Balduíno entrou para a igreja, mas ele não tinha vocação, saiu, casou, né? Inclusive ele fez essa viagem já nas cruzadas, já casado e com filhos, tá? E ele tem acusações, né, a posteriori contra ele, etc., né? Ele já foi querendo pegar um reino para ele lá no Oriente, etc. Não é bem assim. Mas as circunstâncias o levaram a uma série de coisas que a gente vai ver rapidamente hoje e com mais calma aí ao longo do tempo. Então, voltando aqui, só para vocês verem aí o mapa, é uma cidade que está entre o Tigre e o Eufrates, né, lá, é uma região muito fértil, né, foi o primeiro reino cristão da história, e o rei de Edessa, chamava-se Toros, ele pediu ajuda do Balduíno para se defender contra os turcos, né? E o Balduíno falou, eu não vou como mercenário, né? Então o rei de Edessa adotou o Balduíno como filho, ele não tinha filho. Adotou o Balduíno como filho e Balduíno acabou se tornando o herdeiro dele e ele foi morto numa revolta dos seus súditos lá, o Toros foi morto, e o Balduíno se tornou conde de Edessa, né? O título que ele usou foi de conde de Edessa, né? E aí no mapa mostra a expansão do condado de Edessa, né? Primeiro tinha Edessa, Bira, Turbicelle, etc., mas foi se ampliando, né? Até que nos anos 1140, acho que precisamente talvez em 1144, os muçulmanos retomaram Edessa. Foi um grande choque para a cristandade, né? Foi a primeira grande derrota dos cruzados, né? 1144, por aí. E gerou a Segunda Cruzada. Foi a tomada de Edessa que provocou a pregação da Segunda Cruzada, né? Então, o Balduíno, com parte do exército cristão, ficou em Edessa e mandava para os cruzados alimentos, né? Os cruzados passaram muita necessidade, muita fome, né? Até sede, né? E o Balduíno mandava recursos e alimentos para os cruzados nos momentos de necessidade deles, né? Bom, aí o que é que ocorreu, né? Tomada Jerusalém, né? Jerusalém, Godofredo morreu em 18 de julho de 1100, quase que exatamente um ano depois da tomada de Jerusalém, né? Jerusalém foi tomada em 15 de julho de 99.
ele morreu em circunstâncias muito estranhas, né? E quem vai suceder Godofredo? Obviamente, o Godofredo gostaria muito que o irmão mais velho dele, né, fosse o rei de Jerusalém. Mas o irmão dele estava no norte da França, né, no sul da Bélgica, daqui que um navio saísse, etc., andasse por terra e avisasse e ele viesse, o mundo tudo tinha mudado na vida, né? As coisas na vida mudavam tão rapidamente naquela época como muda hoje. A única diferença é que as pessoas demoravam mais a saber, né? Então, houve uma trama de outros nobres cruzados que estavam em Jerusalém para ver quem vai ser o rei, né? Não dá para esperar que o irmão do Godofredo venha ou que o irmão mais novo de repente venha, né? Então formou-se um partido, e a vida sempre é assim, a política é sempre assim, né? E que um partido queria que o novo rei fosse Boemundo, que é o soldado mais importante da primeira cruzada, o mais bravo, realmente um soldado, né? E outro grupo queria que fosse o irmão do Godofredo que estava em Edessa, era o conde de Edessa, Balduíno. Quando se formou essa coisa, e o patriarca de Jerusalém queria o Boemundo. Quando se formou essa disputa, algumas pessoas que eram vassalos, né, do Godofredo tomaram a Torre de Davi, né? Eu já falei para você, mas é uma noção muito importante que a gente tem que ter, o que é uma cidadela, né? A Torre de Davi era a cidadela de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade amuralhada e dentro dela tem uma torre que chama-se Cidadela, pequena cidade lá dentro, né? Se o inimigo tomasse a cidade, o remanescente da cidade ainda podia se refugiar na torre e resistir muito mais tempo, tá? Então, um partidário de Godofredo ocupou a Torre de Belém, a Torre de Davi, desculpe, e para ver o que acontecia, né? O que aconteceu é que o Boemundo, né? O Boemundo era uma pessoa muito impetuosa, né? Eu vou tentar dar uma aula sobre o Boemundo aí no futuro, mas ele era muito impetuoso, um sujeito gigantesco, um grande soldado. História militar dele era uma coisa espetacular, antes das cruzadas já era, né? Só que ele, muita vitória, né, se tornou pouco cuidadoso, né, e foi pego por um grupo de muçulmanos logo depois que o Godofredo morreu. Então ele não podia mais, ele estava excluído da sucessão do Godofredo, porque ele estava preso, né, ele ficou preso, né? E o resgate pedido por ele era um resgate de imperador, né? Um resgate de grande rei, né? Então demoraram muitos anos a juntar esse dinheiro do resgate do Boemundo, né? Então, finalmente, o Balduíno, né, saiu Balduíno tentou salvar, na verdade, tentou salvar o Boemundo, mas não conseguiu. Perseguiu os turcos durante 3 dias, mas não conseguiu salvar, resgatar o Boemundo, né? Ele ficou preso mesmo. Então, o Balduíno saiu de Edessa e deixou um outro Balduíno no lugar dele, Balduíno de Burca. A gente às vezes fala Balduíno do Burgo, mas é de Burca, né? É uma localidade que tem ali no norte da França, na Bélgica, etc. Ficou no lugar de Balduíno, 2 Balduínos, né? Os dois eram Balduínos, né? Esse segundo Balduíno também se tornou rei de Jerusalém, pela mesma razão, né?
Quando o Balduíno, irmão do Godofredo, morreu, 1118, ele queria que o irmão dele, Eustáquio, fosse o rei. E conseguiram chegar no Eustáquio, o Eustáquio estava vindo para Jerusalém, e no meio da Itália ele soube que o outro Balduíno de Edessa já tinha sido coroado rei. Ele voltou, né? Não vou brigar com essas coisas. A comunicação e o transporte era a mesma coisa, a velocidade da comunicação era a velocidade do transporte, né? Não tinha maneira de você fazer uma comunicação mais rápida. Alguém tinha que levar a notícia, entregar e sair correndo e voltar, né? Quer dizer, o transporte, a velocidade do transporte era a velocidade da informação, né? Isso, o telégrafo é quem mudou isso de uma maneira radical, né? Nos anos 1840, né? As notícias passaram a ser transmitidas quase que instantaneamente de um lugar para outro que tivesse telégrafo, né? Então, o Balduíno foi para Jerusalém, né? E para isso ele precisava de um exército, né? Porque o caminho era perigoso, né? O patriarca de Jerusalém, eu já falei, se chamava Dagoberto, ou Daimbert, aportuguesado, né? A tradução seria Dagoberto, né? Ele era contra o Balduíno ser rei, né? Ele era a favor do Bohemundo ser rei, mas o Bohemundo ficou preso, né? Então quem foi rei foi o Balduíno mesmo, né? Quando a notícia da morte do Godofredo chegou em Edessa, o capelão de Balduíno, né, Fulker de Chartres, né, ele escreveu uma história, um documento dessa época, dessa campanha das Cruzadas e tal. Ele disse que o Balduíno sofreu, etc., né, um pouco com a morte do irmão, mas se alegrou muito com a herança dele, né? Então ele pegou o ouro e prata lá dos súditos dele em Edessa para financiar a viagem dele, né, e a possível campanha que ele teria que fazer para se tornar rei, e foi para Jerusalém. No caminho, era muito longe Edessa de Jerusalém, tá? Muito longe. Do Iraque, do norte do Iraque para Jerusalém, é uma viagem longa, tá? Então ele foi com cerca de 200 cavaleiros, né, uns 300 a 700 soldados, né, de infantaria com ele, saiu em 2 de outubro, passou em Antioquia, Antioquia era o principado de Bohemundo, né? Então o pessoal de Antioquia já fica aqui, né, você fica governando Antioquia enquanto o Bohemundo está no cativeiro. Disse, não vou para Jerusalém, né? No caminho para Jerusalém ainda houve uma armadilha. Eu estou falando isso tudo rápido, porque mais ou menos foi o motivo da aula anterior, só para a gente partir de um lugar já mais sólido, né? Então, houve uma armadilha contra ele, mas ele conseguiu se safar bem, etc. Então, ele chegou em Jerusalém em 9 de novembro, né? Ele partiu em 2 de outubro, quer dizer, ele chegou em Jerusalém em 9 de novembro. Tá? O patriarca se retirou para o mosteiro de Monte Sião e os cidadãos de Jerusalém saíram para receber o Balduíno fora dos muros, né? Eles entrarem para dentro da cidade, cerimônias até o Santo Sepulcro, né? Houve uma reconciliação de Balduíno com o patriarca de Jerusalém, o Dagoberto, de tal maneira que o patriarca ungiu, né, e coroou o rei no dia de Natal, né? 25 de dezembro, Balduíno foi coroado rei. 25 de novembro tinha que ser coroado em Belém, né? Então ele foi coroado na igreja da Natividade em Belém. Tudo era simbólico, né? Não podia ser em Jerusalém, já estava lá, não. Saiu de Jerusalém, foi para Belém para ser ungido e coroado rei, né? Vamos falar depois da história do reino aí de Balduíno,
Mas ele foi um rei guerreiro e começou a consolidar a conquista da Terra Santa, né? Muitas campanhas, inclusive no Egito, né? Ele, numa das campanhas dele no Egito, ele sentiu que ia morrer, né? Ele se sentiu mal e viu, vou morrer, né? E começou a tomar disposições para o momento da morte dele, né? Então, ele, por exemplo, ele morreu no dia 2 de abril de 1118, né? E ele pediu ao cozinheiro dele, né, que tirasse as vísceras do corpo dele e enchesse de sal o corpo, etc., para preservar o corpo dele, para dar tempo o corpo dele chegar ainda íntegro em Jerusalém e ser enterrado em Jerusalém, né? E, obviamente, né, ele foi enterrado na Capela do Calvário, no Santo Sepulcro, né? Obviamente não no Santo Sepulcro, mas a Igreja do Santo Sepulcro, ela tem duas coisas dentro dela, né? Ela tem o lugar da crucificação e o lugar do sepultamento e ressurreição de Nosso Senhor, né? Isso era muito perto um do outro, né? Eu vou mostrar daqui a pouquinho uma ilustração disso daí. O Calvário ficava, na época da crucificação de Nosso Senhor, o Calvário ficava fora dos muros de Jerusalém, né? Com o tempo, Jerusalém aumentou, a muralha ficou além, né, além do Monte Calvário, mas na época da crucificação era fora dos muros, né? Em geral, você não executava as pessoas assim dentro da cidade, né, em geral, né? Uma coisa desagradável, né? Uma das coisas mais desagradáveis da Revolução Francesa, na guilhotina, sujava muito de sangue, né? E dava um mau cheiro, o sangue coagulado durante muito tempo ali naquelas ruas de Paris, na Revolução Francesa, ficava ficava mau cheiro, desagradável. As pessoas que moravam ali viviam fazendo abaixo-assinado, etc., para tirar a guilhotina daquele lugar. A guilhotina mudou de lugar algumas vezes por causa disso, né? Então, em geral, por uma questão até de higiene, etc., né, você fazia as execuções fora da cidade. O Calvário era fora da cidade, mas era muito perto da muralha de Jerusalém. Ou seja, os hierosolimitanos podiam ver a crucificação de Nosso Senhor da muralha, né? Então, ele foi enterrado na Capela do Calvário, que fica dentro do complexo do Santo Sepulcro, né, ao lado do irmão dele, Godofredo de Bulhões, né? No domingo de Ramos, ele foi sepultado, tá? Bom, Balduíno teve 3 esposas, né? Balduíno era muito pragmático, era muito político, né? Ele daria bastante certo aí em alguns momentos assim da vida atual, todos os países assim, né? Ele é muito político, né? Ele foi, como eu falei, ele foi para as cruzadas com a esposa dele, com os filhos que teve dessa esposa, mas a esposa morreu antes de chegar em Edessa, por exemplo. A esposa dele já tinha morrido, os filhos pequenos também. E quando ele se tornou conde de Edessa, ele resolveu se casar com uma nobre de Edessa, né? Para enraizar-se na terra, né? E recomendou, né, insistiu com os seus vassalos que fizessem a mesma coisa, que se casassem com pessoas da terra, com as mulheres da terra, né? A mulher dele, o pai da mulher dele, né, prometeu um dote de 60.000 bezantes, né? Mas só deu 7.000, né? Vou entregar aqui e tal, mas só deu 7.000, né? E eles não tiveram filhos. Balduíno e essa não se conhece o nome dessa mulher, dessa segunda esposa dele, tá? As pessoas arbitraram um nome baseado em algumas coisas e tal, mas assim, ela não teve filhos com ele
E aí ele mandou ela ir para um convento lá em Jerusalém e depois mandou ela para Constantinopla, né? Então eles ficaram separados, mas nunca foi anulado o casamento, né? Aí ele resolve casar pela terceira vez, casado, né? Com essa pessoa de Edessa. Mas era um partido riquíssimo, né? Aí ele resolveu casar com Adelaide, né? Que era a viúva do rei da Sicília, Rogério I, não é? Riquíssima ela. A Sicília era um reino normando, tá? Balduíno estava em casa, os cruzados estavam em casa com os normandos, né? Eu falei para vocês nas aulas anteriores sobre os normandos, né? Eles recuperaram o sul da Itália e a ilha da Sicília para a cristandade, no espaço de menos de 100 anos, então, 80 anos mais ou menos, eles recuperaram, expulsaram os muçulmanos do sul da Itália e da ilha da Sicília e fizeram esse reino da Sicília. Então essa Adelaide era a rainha da Sicília, né? O marido morreu, o filho dela se tornou rei e ela tinha um dote espetacular, né? Então o Balduíno quis casar com ela. Então ela já tinha mais de 40 anos naquela época, né? Uma idade já bastante avançada, né? Tinha muita gente com essa idade, mas em geral era difícil você chegar bem aos 40 anos de idade, né? Então ele casou com ela, só que era um casamento bígamo, né? A gente fica pensando, será que ele casou já sabendo que depois ia ter que desfazer o casamento porque ele já era casado e tal, né? O casamento foi em 1113, né? Em 1116, Balduíno mandou ela embora. Senão eu não posso casar com você e tal, né? Eu já sou casado e tal, né? E ficou com dote, obviamente, né? Então foi um vexame monumental, né? E o filho dela, o rei da Sicília, ficou furioso e cortou qualquer ajuda aos cruzados e aos estados cruzados no Oriente, tá? Bom, então, continuando então a história, né? Eu fiz esse interregno para falar do Balduíno, basicamente. O ponto de inflexão da cruzada foi realmente Antioquia, né? Antioquia, os cruzados passaram muitos meses, né? Mal cercando, porque eles não conseguiam cercar tudo, não tinha gente para cercar as muralhas de Antioquia totalmente, que era a cidade, era a terceira maior cidade da antiguidade, depois de Roma e Alexandria, né? Antioquia, cidade muito grande, muito rica, né? Então eles tomaram a cidade, os cruzados, em 3 de junho de 1098. Né? Eles passaram aí uns 8 meses cercando Antioquia. Antioquia é a cidade onde apareceu o nome cristão pela primeira vez para os discípulos de Cristo. Tá? Primeiro chamou aquele, você é um cristão, né? E São Pedro foi o primeiro bispo de Antioquia. Eles tomaram Antioquia no dia 3 de junho, né? Imediatamente depois que eles tomaram Antioquia, chegou um exército muçulmano e cercou os cristãos, né? Antioquia já não tinha mais nada, Antioquia estava cercada há 8 meses. Os cristãos tomaram, aí chegaram os muçulmanos que cercaram Antioquia. Então, já não tinha comida em Antioquia. Então, os cristãos ficaram lá dentro com um problema e um exército gigantesco de turcos, né? E de bater o desespero nos cristãos. Vamos morrer, né? Não tem a menor chance da gente sobreviver. Então começou já a fugir. Os soldados começaram a fugir. E havia uma ameaça de fuga em massa, né? Então os chefes militares se reuniram e disseram, vamos montar aqui uma campanha de vigilância, etc., para que ninguém mais fuja, né? Estavam fugindo até pelas latrinas, né?
que é uma vergonha, né? Quer dizer, às vezes a latrina ela fica para o lado de fora da muralha, né? Caindo no fosso, alguma coisa assim. Não interessa, eu vou fugir, né? Vou. E aí aconteceu um portento, um milagre, né? Foi encontrada a lança que furou o lado de Nosso Senhor na cruz, né? Os cristãos se animaram, né? O Santo André que revelou, ó, no tal lugar está a lança que furou o lado de Nosso Senhor. E procuraram, etc., até que encontraram. Eu vou contar isso com calma quando eu falar do cerco de Antioquia, tá? Então, depois da vitória em Antioquia, que foi um negócio absolutamente milagroso, né? Os cristãos passaram alguns meses sem continuar a caminhada para Jerusalém, né? Até que o povo, né, os cruzados, os soldados, né, nós vamos de qualquer maneira, né? Então, quando os cruzados tomavam uma nova cidade, eles derrubavam o muro daquela cidade para não precisar ninguém ficar ali, vamos em frente. E eles também pensaram o seguinte: é a época da colheita, a gente tem que ir agora porque tem comida no caminho para nós, né? Número 1. Número 2, Jerusalém estava nas mãos dos fatimidas do Egito, né? Os turcos eram muçulmanos, os fatimidas eram muçulmanos, só que os turcos eram sunitas e os fatimidas eram xiitas, eram inimigos, tá? Então, os turcos haviam tomado Jerusalém dos fatimidas, depois os fatimidas retomaram Jerusalém, pouco antes dos cruzados chegarem a Jerusalém, tá? Então eles falaram, vamos logo para Jerusalém, antes que os fatimidas possam sair do Egito, interceptar a nossa marcha, impedir que a gente possa tomar Jerusalém, né? E assim fizeram, né? Então tomaram Jerusalém. Eu coloquei aí um mapa só para a gente ver como é que os estados cristãos foram divididos lá, né? A gente voltará a falar disso aí. Deixa eu agora voltar para uma outra coisa. Eu vou passar rapidamente aqui. Os cruzados chegaram a Jerusalém. Estou falando essas coisas rápidas, mas eu vou voltar a isso, tá? Só para a gente ter o contexto da história, tá? Os cruzados chegaram em Jerusalém, né, fora de Jerusalém, né, no dia 7 de junho de 1099, né? E eles conseguiram tomar a cidade em 15 de julho de 1099. Quer dizer, pouco mais de um mês, né? Foi uma coisa rápida. E pouco depois, né, teve uma batalha imensa, né? Chegaram os fatimidas do Egito, né? E eles tiveram que lutar contra os fatimidas e derrotaram os fatimidas de uma maneira espetacular. Uma das batalhas mais espetaculares da história. Só para lembrar, né, quando os cruzados cercaram Nicéia, quando eles passaram de Constantinopla para a Ásia Menor, a primeira cidade importante que tinha era Nicéia, que era a capital do reino turco, que ocupava toda a Ásia Menor, Nicéia. Então quando eles cercaram Nicéia e derrotaram e obtiveram a rendição de Nicéia, eles eram mais ou menos 7.000 cavaleiros, eram 70.000 homens, né? A cruzada eu já falei, mas assim, só para lembrar, o Papa não desaconselhou muito a que fossem pessoas para a cruzada que não pudessem lutar. Ele queria que fossem os soldados para lutar, né? Mas como ele deu uma indulgência muito poderosa para quem fosse para as cruzadas, quem se cruzasse, como se falava, né? Botava a cruz aqui no peito, fazia o voto de ir a Jerusalém, todo mundo queria ir, doente, estropiado, aleijado, cego, as mulheres, monges, né? Eu quero salvar a minha alma, né? A indulgência que o Papa deu, que era uma grande inovação, né, na igreja,
fez com que 70 mil pessoas estivessem lá em Niceia, né? Então, desses 70 mil, tinha 12 mil em Jerusalém. Olha que coisa, né? Quase 58 mil pessoas, mais ou menos, foram ficando pelo caminho. Morreram em batalhas, morreram de fome, ou ficaram nas cidades, não tinham condição de viajar, etc. mais, né? Desses 12 mil que cercaram Jerusalém, 1.200 a 1.300 eram cavaleiros, que era o importante, né? O cavaleiro era o guerreiro da Idade Média, né? A profissão do cavaleiro era a guerra, né? Era defender a igreja, defender as suas terras, defender as terras do seu senhor, defender os pobres, as mulheres, os mosteiros, etc. né? Essa era a missão do cavaleiro, né? Quando os cruzados estavam ainda no Líbano, né, descendo para Jerusalém, o Papa mandou pregar a cruzada no norte da Itália, né, no sul da Alemanha, etc. Mas todos os exércitos que foram, né, foram muito massacrados, né? Eles foram desorganizados. Eles achavam que era fácil. Pô, os caras foram lá, tomaram Jerusalém, ganharam todas as batalhas e tal, né? Então eles desprezaram os cuidados que tinham que tomar, né? Então essas novas levas de cruzados que foram indo foram largamente dizimadas pelos turcos, né? Muitos cruzados desertaram, principalmente em Antioquia, né? Principalmente o chefe da cruzada, né? Os cruzados elegeram uma pessoa para ser, vamos dizer, o chefe do Estado-Maior, uma coisa assim, da cruzada, né? Que era o Conde de Blois. O Conde de Blois foi buscar ajuda dos bizantinos quando eles estavam chegando perto de Antioquia. O imperador, inclusive, veio, o Alexios, disse, não tem jeito, vocês vão estar perdidos, vamos embora. E foram embora, né? Esse Conde de Blois, quando ele chegou em casa, a mulher dele disse, não, agora você vai ter que voltar, você não cumpriu o seu voto era ir até Jerusalém, né? Então o Conde de Blois voltou, cumpriu o voto, lutou nas batalhas que ainda tinham por lá, entrou no navio para voltar, o vento era contra, ele teve que desembarcar, estava tendo uma batalha, ele entrou na batalha e morreu, né? A vida é assim, né? A mulher dele era filha do Guilherme o Conquistador. Jamais ela aceitaria que um marido dela não cumprisse a palavra dele, né, o voto dele, né, de que era de ir até Jerusalém. Eu já falei, vou falar essas coisas em detalhe, né, mas assim, os cavaleiros, né, e os lordes, e os duques, e os condes, e os barões que saíram para a primeira cruzada, né, eles empenharam as suas terras, venderam suas terras, seus bens, para poder ir para a cruzada, comprar cavalo, comprar armadura, né? Eu já fiz essa comparação, mas assim, um cavalo, sei lá, é o preço de uma BMW hoje, né? É uma coisa muito cara, mal comparando, né? Então, os cruzados se arruinaram para ir para a cruzada, né? A renda que ele teria em 4 ou 5 anos nas coisas dele, nas terras dele, eles gastaram isso para ir para as cruzadas. Um ano depois que eles saíram, estavam todos falidos, né? Exceto o conde de Toulouse, que era muito rico, esse não faliu. Todos os outros faliram várias vezes ao longo do caminho, né? Então eles tiveram que comer a carne do cavalo quando estavam com fome, ou estavam com sede, eles enfiavam lá para beber o sangue do cavalo, né? É uma coisa assim, o que é o fim do mundo para um cavaleiro, né? O cavaleiro precisa do cavalo, né? Então é um sofrimento muito grande, tá? Mesmo as cidades comerciantes italianas, né, como Pisa, Gênova, Veneza e outras, elas não ganharam nada com a cruzada. Elas foram para a cruzada porque o Papa pediu que eles fossem. E, aliás, se não fossem eles, Jerusalém não teria sido tomada, né? Jerusalém, os cruzados construíram uma torre com rodas, você vai empurrando a torre até próximo da muralha,
aí baixa uma ponte, né? E aí você vai para cima da muralha. Não tem madeira, né, naquela região, né? Madeira é uma coisa escassíssima, né, na região de Jerusalém, né? Então, os navios, se eu não me engano, genoveses que estavam em Jafa, perto de Jerusalém, 50, 60 quilômetros de Jerusalém, eles estavam ancorados. Quando chegou uma frota egípcia, ele falou, bom, vamos perder os navios. Eles desmontaram os navios, pegaram as madeiras boas, levaram para Jerusalém, os carpinteiros do navio montaram essas torres e foi com essas torres que eles tomaram Jerusalém. Isso eu vou falar isso em detalhe depois, tá? Quando eles tomaram Jerusalém, né, no verão de 1099, né, e um ano depois, só havia 300 cavaleiros ocidentais na Terra Santa. É um negócio inacreditável. Como é que pode? Como é que esse pessoal manteve a Terra Santa em mãos cristãs durante 80 e tantos anos, né? 300 cavaleiros na Terra Santa. Eu vou recordar aqui, só para a gente ter essas coisas a gente precisa lembrar porque são muito importantes, né? O estudo que o maior historiador das cruzadas fez, o Jonathan Riley Smith, morreu agora em 2016. Ele é o maior historiador das cruzadas de todos os tempos, tá? Sem ele a gente não estaria no conhecimento que a gente tem hoje, no nível de conhecimento que a gente tem hoje sobre as cruzadas, né? Então, o que é que ele fez, né? Porque havia muito boato, não, eles foram para lá para colonizar, né? Esse negócio de cruzada foi só para colonizar, né? Era para se livrar do excesso de filhos, estava tendo muitos filhos na Europa, né? E coisas desse tipo, né? Então, o Riley Smith, ele era professor em universidades inglesas, né? Ele pegou os alunos deles e pegaram todos os documentos conhecidos sobre as cruzadas. São os cartulários, né? Os cartulários dos monastérios. Ele dizia, ó, fulano de tal, vim aqui, entreguei minhas terras ao monastério aqui e tal, em troca de um cavalo, né? Em troca de um cavalo e um jumento, né? Em troca de um cavalo e tantas moedas de prata e uma moeda de ouro, para poder ir para a cruzada, né? Então eles, e se eu não voltar e pagar esse empréstimo que eu estou recebendo, as terras ficam com o monastério. Era assim que se fazia, né? Então, o Riley Smith pegou todos esses documentos e tabelou, né? Ele foi fazendo uma análise. Então, o que ele diz? Olha, eu identifiquei 549 homens e mulheres que definitivamente tomaram a cruz para a primeira cruzada. Vendo esses documentos, tá? Depois ele identificou 110 que provavelmente foram para a cruzada. E depois ele identificou ainda 132 que possivelmente foram, né? Então isso dá um total de 791 pessoas, né? Então, desses 791, no máximo 104 ficaram lá, né? Ou seja, 600 e quase 700 voltaram, né? Grosso modo, 800 foram, 700 voltaram, né? Então, 104, que é 13% do total, que você tem documentação, apenas 104 ficaram lá no Oriente. 15 desses ficaram alguns anos. Às vezes a pessoa tinha pena dos cristãos do Oriente, entendeu? Se eu for embora, quem vai defender essas terras? Quem vai defender essas pessoas? Né? E foi esse pensamento que levou à criação dos templários, né? Templários que foram em outras levas. A gente fala primeira cruzada, segunda cruzada, mas a cruzada foi uma coisa permanente. Não era... A segunda cruzada foi em 1147, 148, por aí. Nesse intervalo, foram muitas levas,
de pessoas, mas não era tão grande que valia a pena ser chamado de uma nova cruzada, né? Então era como se fosse ainda a primeira cruzada, sequelas e continuação da primeira cruzada, né? Então, as pessoas tinham pena, né? 4 desses cavaleiros que foram depois da primeira cruzada tiveram tanta pena dos peregrinos cristãos que iam para Jerusalém, que eles resolveram ficar lá. Eles resolveram criar uma ordem de cavaleiros, que depois se chamou Templários, né? Porque eles moravam numa parte do que era o Templo de Salomão. Eles resolveram ficar lá para defender os coitados dos peregrinos, né? Que o peregrino chegava em Jafa, que é o porto mais perto, aí tinha 50, 60 quilômetros até Jerusalém. Nesse caminho, eles eram atacados por bandidos, os muçulmanos, e eram feridos, mortos, roubados, né? Então, os cavaleiros templários, eles disseram, nós vamos ficar aqui para proteger os peregrinos, né? E depois proteger o reino de Jerusalém, né? Então, 15 ficaram só alguns anos, talvez por pena lá da igreja do Oriente, né? E voltaram para o Ocidente. Alguns desses podem ter contribuído para o estabelecimento ou defesa, né, das colônias que ficaram lá. Você tomou as terras, você tinha que então manter as terras. Senão ia ter que fazer uma cruzada para retomar as terras que você já tinha tomado, né? Então você tinha que ocupar as terras, né? Alguns desses que ficaram, que se estabeleceram lá, ou seja, 89, 11 ficaram pouco tempo, 21 eram da igreja, né? Padres, monges, né? Bispos, né? Então parece que pelo menos alguns dos 57 restantes pensaram em ficar por razões de fé, né? Eu falei para vocês, é uma coisa inacreditável, né? Quer dizer, muita gente se aproximando da velhice, ou de doenças, ou vou morrer daqui a pouco, ele ia para Jerusalém para morrer lá, porque ele queria ser enterrado perto do túmulo de Nosso Senhor, né? Então, alguns desses 57 restantes, alguns podem ter sido isso. Então, na verdade, não ficou ninguém, basicamente, da primeira cruzada. Ficaram algumas pessoas, óbvio, né? O conde de Toulouse certamente foi um dos que foram para a cruzada, dizendo, de lá eu não volto, né? Eu vou ficar lá, se eu não morrer nas batalhas, eu vou morrer lá, vou ficar lá. Ele saiu para as cruzadas com mais de 50 anos, então já era um idoso, né? Mas ele lutou nas batalhas, né? Mesmo com essa idade, né? Então, alguns desses que ficaram, desses 11% aí, ficaram para morrer lá, né? Obviamente havia colonos, você tinha que cultivar a terra, você tinha que ter cristãos para cultivar a terra, etc. Havia colonos no Oriente, na Terra Santa, mas eles não eram cruzados. Não é o cara que se foi como cruzado para lá, né? Então, dos 697 colonos estabelecidos na Palestina e Síria antes de 1131, por mim conhecidos, diz o Jonathan Ryan Smith, né? Apenas 122, incluindo os 104 primeiros cruzados, haviam tomado a cruz. Em outras palavras, temos evidência de que apenas 18 cruzados adicionais se estabelecendo no leste entre 1102 e 1131. Isso derruba todas aquelas teorias que tinha lá, né? Esse é o mapa que o Riley Smith fez. Em cada lugar ele colocou o número de pessoas que foram para as cruzadas, né? Com certeza, provavelmente e possivelmente, né? Você vê, nossa dívida é com a França, né? O grosso, enorme, gigantesca maioria dos cruzados eram do que é hoje a França, né? O Jonathan Riley Smith também verificou que muito pouca gente voltou, quer dizer, aliás, eu acho que ele não detetou ninguém que tenha voltado com riquezas do Oriente, tá? Ele até fala que às vezes as pessoas voltavam com riquezas espirituais, mas não ouro, né, essas coisas, né? Eu falei em aulas passadas desse califa Hakim, né, um califa lá do Egito,
esse califa iniciou uma tremenda perseguição contra os cristãos em 1009, no ano de 1009, ou seja, 90 anos antes da primeira cruzada, né? E ele mandou destruir tudo, todos os templos, todas as coisas, destruiu o Santo Sepulcro, inclusive, né? E só acabaram essas perseguições quando ele começou a achar que ele mesmo era Deus, né? E passou a perseguir também os muçulmanos. Então, obviamente, mataram ele, né? O Santo Sepulcro, né, foi arrasado a mando do califa Hakim, Fatimida, né, um califa Fatimida, de modo que apenas o piso do Santo Sepulcro e algumas das paredes permaneceram. Isso, durante um certo período, diminuiu muito as peregrinações para o Oriente por causa disso, tá? Por que peregrinação, né? Peregrinação sempre foi, né, uma coisa intimamente, profundamente associada à igreja, né? Desde sempre, né? Desde o túmulo de São Pedro, em Roma, né? Existem documentos, cento e poucos anos depois da morte de São Pedro, ele tem documentos dizendo, não, ele está enterrado aqui, eu fui lá no túmulo dele, etc., né? Que é o lugar onde está hoje o altar-mor da Basílica de São Pedro, né? O túmulo de São Pedro está ali embaixo, né? Da igreja de São Pedro, da Basílica de São Pedro, para o Rio Tibre, era assim, ó, era uma inclinação enorme. Por que construíram uma igreja ali, né? Tiveram que fazer um aterro monumental, uma coisa gigantesca, o Constantino que mandou fazer, né? É porque tinha que ser naquele lugar, porque ali era o lugar do túmulo de São Pedro, né? Então eles se deram a esse trabalho todo por causa do túmulo de São Pedro. Então a peregrinação é parte integrante da tradição da igreja, né? E na Idade Média, em particular, era muito grande a devoção, né? As pessoas não sabiam ler, não existia livro, né? Como é que você tinha um livro na Idade Média, né? São Jerônimo, ele ia numa biblioteca e disse, poxa, eu quero ler esse livro. Não levava o livro, né? Ele copiava o livro, ele passava vários dias copiando ali e aí levava, né? Ao copiar ele já leu, né? Mas assim, o livro era uma coisa preciosa, mas o livro você tinha que copiar, né? E daí que tem os copistas, né, nos monastérios, às vezes cometia erro, né? Eu vou falar depois aqui de alguns desses erros assim. Cometia erro, estava com sono, né? Não sabia mais nem qual era o assunto direito, transcrevendo ali um livro enorme, a Bíblia, por exemplo, né? Uma das grandes jogadas comerciais do Gutenberg foi, no meu livro não tem erro, né? Porque se tem, todos têm, mas se o meu primeiro volume não tem, se foi bem revisado, todos estão certos, né? Todos vão estar certos, não tem o problema do copista, né? Então, como na Idade Média era assim, né? Então, a grande maneira de mostrar devoção, você não tinha devoção em casa, não tinha um devocionário em casa para você ler as orações, não tinha essas coisas, né? Nem a maioria sabia ler, né? Então, era peregrinação, procissão, missa, né? Mas a peregrinação era o grande gesto de devoção. Sair da França para ir para Jerusalém numa peregrinação era um feito tremendo, né? Às vezes a pessoa ia porque era a penitência que o padre passou, né? Eu falei para vocês do Fulk, né? Acho que era o Fulk III, se eu não me engano, ou quarto. Ele matou a mulher, o cara, penitência ir para Jerusalém. Então o cara, Fulk foi 4 vezes a Jerusalém, né? O cara devia pecar muito, né? Então ele tocou fogo numa cidade, né? Morreu muita gente.
Então, assim, a penitência era ir para Jerusalém, né? Ou tinha outras que você ia para Santiago de Compostela, etc., né? No Santo Sepulcro tinha uma coisa que, às vezes, não faz muito tempo que eu ouvi falar disso. Todo sábado santo não tem a bênção, né, da luz, tem um negócio da luz. Então, no sábado santo, o fogo santo, né, tinha um milagre lá, o Santo Sepulcro, do fogo santo. Uma das 7 lâmpadas acendia sozinha, todo ano. É uma coisa espetacular. No dia 15 de julho de 1149, ou seja, 50 anos depois da tomada de Jerusalém, foi consagrada a Basílica do Santo Sepulcro, que tinha sido destruída pelo Aquim. Ela foi consagrada 15 de julho de 1149, né? Aí eu mostro uma imagem aí do Santo Sepulcro, né? No dia do fogo sagrado, né? Isso é uma foto de 1941. E aqui ao lado tem como era o Calvário, tá vendo? A cruz de Nosso Senhor no Calvário. E do lado a gruta, né, onde ele foi sepultado, né? José de Arimateia, ele tinha, porque era perto do lugar onde a pessoa morria, né? Então isso aí foi cortado, etc., foi tornado plano para fazer a igreja do Santo Sepulcro, né? Então por isso que lá dentro tem a parte do Santo Sepulcro e tem a parte do Calvário lá dentro, o lugar mais santo da cristandade, né? Por isso que tinha que tomar. É uma desonra, né? Enquanto eu estava podendo ir lá, tudo bem, eu não posso ir lá, derrubaram, profanaram, vou lá e vou tomar. Foi isso que os cruzados pensaram, né? Isso aí são grafites, que eu achei interessantíssimo, né? Grafites lá na parede do Santo Sepulcro, né? São cruzes, na verdade, né? Aí a pedra, né? Estou mostrando assim, eu nunca fui lá, né? Se Deus quiser ainda vou, mas imagina, né? Quando o peregrino ia a Jerusalém, ou mesmo a Roma, né? Mesmo a Santiago de Compostela, né? Não era uma coisa trivial, né? Tinha um custo isso, né? Então, às vezes, ele pedia dinheiro para ir, né? Ele tinha que ter dinheiro para ir no Santo Sepulcro. Ele ia no monastério para pedir algum dinheiro, uma esmola, alguma coisa, e pedir para os monges rezarem para ele, né? A viagem era uma coisa perigosa, né? Algumas dessas peregrinações foram atacadas, né? Tem aquela peregrinação famosa de 1064, né? Quando o bispo de Bamberg, ele queria chegar em Jerusalém para a Páscoa de 1065, né? Mas no caminho eles foram atacados, né? E eles não sabiam, não tinham certeza nessa época se era válido se defender contra um ataque, matar o atacante, né? No final acabaram um ou outro se defendendo, mas morreram muitas pessoas nessa peregrinação por causa disso, né? E havia, né, muita devoção às relíquias, né? O próprio Fulk III, que foi 4 vezes em peregrinação a Jerusalém, em uma das peregrinações dele, ele levou de volta um pedaço do Santo. Isso é 1100 e pouquinho, tá? 1100 não, 1000 e pouquinho, né? Muito, 70 anos antes da primeira cruzada, né? Esse Fulk III, que era o duque de Anjou, quando ele foi numa das peregrinações dele a Jerusalém, ele levou um pedaço do Santo Sepulcro, estava em ruína, pega a pedra lá e leva, como relíquia, né? Ele levou também uma relíquia da manjedoura de Belém, né? A manjedoura está na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, né? Se a gente for para essa peregrinação, que o padre está pensando aí, a gente vai ver ela lá, né? E lá também tem a relíquia da mesa da última ceia. Pedaço lá da mesa da última ceia, né?
Ele levou um fragmento da verdadeira cruz, né, que a gente teve a enorme felicidade de ter uma aqui, né, na capela. E teve o bispo Ulrich de Orleans, né, ele deu à sua igreja uma das 7 lâmpadas do Santo Sepulcro, né, que era acendida pelo fogo sagrado, na cerimônia do fogo sagrado, né. Então, assim, era assim que isso funcionava. E tinha igrejas e abadias na França cheias de relíquias, né. Eu falei da abadia de Moissac, né, tinha fragmentos da verdadeira cruz, da manjedoura de Belém, da coroa de espinhos, né, das roupas de Nosso Senhor, né, da palma que ele segurou, provavelmente entrando lá no domingo de Ramos, né, pedaço da coluna da flagelação, né. Então era a coisa que estava na cabeça do cristão da Idade Média, né. A jornada de uma peregrinação certamente era cara, mas não era infinitamente menos cara do que a partida para uma cruzada, né. Você não precisava de armadura, você não precisava de espada, né, você não precisava de cavalo, né, você ia a pé, né. São Francisco Xavier, quando foi designado para ir para a Índia, né, ele foi a pé de Roma até Lisboa, né, e nunca mais voltou, né, nunca mais, ele tinha um amor tão grande pelos companheiros jesuítas dele, né, você lê as cartas dele, é um negócio tocante, né, nunca mais viu nenhum, né. Ele andava facilmente 1000 quilômetros lá na Índia, para ir pegar uma carta que chegou para ele no navio português, ou mandar entregar a carta dele para Santo Inácio e para os outros colegas dele, né? Caminhar não é problema para o cristão, né? Então, muitas vezes, por exemplo, o Jonathan Riley Smith não encontrou quase nada nos cartulários com relação à peregrinação, só encontrou com relação às cruzadas, porque era muito caro, o cara realmente precisava obter recursos para ir para as cruzadas, né? Ele só encontrou 4 cartulários, né, de peregrinação, mas todos envolviam uma figura, que eu não sei como é a tradução, mas assim, vif gage, né, é um empenho vivo, ou seja, o peregrino diz, ó, está aqui a minha chácara, a minha fazenda, a minha terra, você cultiva, o resultado do cultivo fica para você. Só me dá aqui algum recurso para eu poder ir na minha peregrinação. É uma renúncia muito grande, né? Não tem aquela coisa, todo de espaço em espaço, né? Um acolhimento, aquela coisa e tal, né? Cuidado com ultravioleta, né? Não tinha nada disso, né? Você corria riscos, né? Você ia para Santiago de Compostela e antes do ano 1098 por aí, os mouros atacaram, destruíram a igreja de Santiago de Compostela, né? 998 por aí, né? Antes do ano 1000. E levaram até as portas da Catedral de Santiago para Córdoba, né? Então, assim, não era uma coisa óbvia, né? Assim, a peregrinação você estava arriscado realmente a morrer, né? Exaustão, doença, fome. Obviamente, os monastérios, os conventos, etc., eles tinham obrigação de acolher o peregrino, mas não tinha cada dia você ia encontrar um, né? Não era assim, né? Era duro, né? Então, esses vifgage, né, era assim, né? O peregrino sempre queria partir com a consciência limpa. Tinha uma disputa de terras entre ele e um outro. Vamos resolver isso agora, porque eu não quero partir com isso, esse peso na minha consciência, né? Que de repente eu estou errado, né? De repente eu sei que estou errado, né? E quando ele sabia que estava errado assim, ele fazia o acordo e já entregava os bens para o outro, né? Às vezes era uma disputa com um convento, né? Com um monastério. Então
entregava para o monastério, às vezes pedia uma ajuda para o monastério para ele poder ir para a peregrinação, né? Mas como não tem muita coisa nos cartulários, a conclusão do Jonathan Riley Smith é que, em geral, a peregrinação cabia no bolso do peregrino. Ele não precisava vender demais, né? Então, às vezes os peregrinos, quando voltavam de uma peregrinação, né, eles voltavam tão tocados, né, como um retiro, né? Quer dizer, é uma ocasião de você se separar do dia a dia e poder refletir mais na sua própria salvação, né? Então, às vezes, o peregrino voltava e entrava num monastério, por exemplo, né? Então, até anotei aqui um cavaleiro normando chamado Odar, né? Que, retornando de sua peregrinação depois da primeira cruzada, ele entrou na abadia de Gimieja. É muito fácil você ver quando uma abadia é normanda, né? Uma igreja é normanda, porque é muito característico, né? São muito altas, né? Essa abadia de Gimieja, ela fica entre Paris e Lisieux, Rouen. E uma vez eu passei lá, é tocante, foi destruída na Revolução Francesa, né? Não tem mais teto, ela está em ruínas, mas é uma ruína monumental, né? É uma ruína tocante, né? A abadia de Gimieja, né? Em geral, até a conversão da Hungria ao cristianismo, né? Os peregrinos, eles desciam à Itália e pegavam um navio lá em Bari, né? Atravessava o Adriático, aí na via Enyácia, que é a via que os peregrinos, que os cruzados também tomaram, até chegar em Constantinopla e depois descia por terra até Jerusalém, né? Quando a Hungria se converteu, as pessoas iam por terra o tempo todo, era mais fácil para o peregrino, né? E os bizantinos, né, os gregos bizantinos, eles usavam o seu poder sobre o mercado de alimentos, por exemplo, para controlar as coisas, né? Então, retaliar, né? Então, por exemplo, os gregos abriam e fechavam seus mercados como maneira de controlar os fluxos de peregrinos, né? Era uma multidão. Ia muito mais peregrino para Jerusalém do Ocidente do que do Oriente, do que do Império Bizantino, né? Então, eles fecharam, por exemplo, as estradas durante 3 anos em 1017, porque os normandos ajudaram a expulsar os gregos do sul da Itália. O sul da Itália tinha os muçulmanos, mas tinha ainda os gregos também, tá? Então, os normandos expulsaram os dois, né? Os bizantinos e os muçulmanos, né? Eu nunca pensei assim, muçulmano no sul da Itália. Sim, sul da Itália. Na ilha da Sicília ficaram mais de 200 anos. Palermo, né? É uma coisa impressionante. E tem umas coisas engraçadas, né? O Roberto da Normandia, se eu não me engano, foi o pai do Guilherme o Conquistador. Ele fez uma ninguém assim, a documentação histórica não diz muito porquê, né? Mas o Roberto, ele mal se tornou duque da Normandia. Normandia era o senhor ducado, né? É o ducado que conquistou um país inteiro, a Inglaterra, né? Que era muito maior que a Normandia. A Normandia é pequenininha com relação à Inglaterra, né? Mas o duque da Normandia conquistou a Inglaterra. É uma coisa impressionante. Então, era um ducado de altíssimo valor, né? Então, esse Roberto, ele mal se tornou duque, ele fez uma peregrinação a Jerusalém, né? E morreu, né? Ele morreu, talvez na volta, em algum lugar. Mas quando ele estava se aproximando de Constantinopla, esse Roberto, ele vestiu de ouro a mula dele, o cavalo, a mula,
uns dizem cavalo, outros dizem mula e tal, para mostrar que ele era um cara, né, de nível, etc., né? Eu acho essas coisas interessantes. Os peregrinos, né, eram proibidos de portar armas, até que houve aquele episódio lá do bispo de Bamberg, né? Isso, vem cá, vamos matar a gente vai morrer assim e tal, não é razoável, né? Se você olhar as isenções que Santo Agostinho e outros santos, né, falavam do pecado de não matar, né, da proibição, o mandamento de não matar, isso não, tem exceções, né, você pode se defender, etc, etc. Então, os peregrinos começaram, e a cruzada não é mais do que uma peregrinação armada, né, com indulgências, né, é uma coisa avassaladora, né. Era tão grande a vontade dos cristãos da Idade Média, né, de salvarem a alma, né, que se o Papa, quando o Papa deu a indulgência para os cruzados irem para Jerusalém, ele teve que dar também para a cruzada da Espanha, porque senão os espanhóis iam para Jerusalém, os árabes iam retomar a Espanha. Estou exagerando aqui um pouco, mas assim, é mais ou menos isso. É lá, vou para lá, né? Vou salvar minha alma indo para a cruzada lá na Terra Santa, né? E assim, para terminar, né? E na próxima aula, que deve ser sábado que vem, eu me inscrevi aí para peregrinação, mas acho que para o retiro, mas acho que eu não vou conseguir ir. A gente vai começar a entrar na história mesmo da cruzada, a partida, etc., como é que foi os detalhes e tal, né? Um pouco mais palpitante, vamos dizer assim, né? Mas para terminar isso aqui, né, eu queria falar duas coisas, né, que o Riley Smith fala, que eu acho tão longe já do que a gente vê no nosso mundo de hoje, né? O Riley Smith tem umas expressões, umas frases assim, de uma aparente ousadia tão grande que causa espanto. E ele era sem dúvida, né, a maior autoridade, ele era o maior conhecedor da parte religiosa da Idade Média, né, os ritos, etc. Conhecia muito a Idade Média, né. Então ele diz assim, por mais repulsiva que nos possa parecer a violência, mesmo a violência étnica não era uma antítese da piedade, mas podia ser uma expressão dela, da piedade, né? Era perfeitamente possível para membros dessas famílias serem ao mesmo tempo rudes e piedosos, como o caso de Fulk III de Anjou mostrava. O cara de uma brutalidade inacreditável, mas foi para Jerusalém 4 vezes. E não precisava ir às 4, né? Assim, teve coisa que ele foi penitência final, para ser açoitado lá em Jerusalém. Né? O conde de Anjou, né? Das regiões mais deliciosas, vamos dizer assim, da França, né? La douce France, né? La douceur angevine, né? Tem uma poesia de um grande poeta do século XVI que fala La douceur angevine. Ele foi para lá, levou-os e pediu, vestido em estopa, antes de São Francisco, né, de Assis, né? E os servos dele açoitando ele, 3, 4 servos açoitando ele, fazendo penitência mesmo. Então, assim, o homem é essa incógnita, né? O bom do homem é quando ele realmente, não, eu sou péssimo, mas eu quero me salvar, né? Eu vou tentar me salvar, né? E outra expressão aqui interessante, ele tem um ensaio, né? O Jonathan Riley Smith, né? Que é assim, a cruzada como um ato de amor, né?
Como assim, né? Amor, né? Como ato de amor. E é imbatível. Você lê, pô, é isso mesmo. É um ato de amor. Eu vou morrer, eu não vou ganhar nada materialmente. A única coisa que justifica eu estar entrando numa coisa dessa é o amor pelo cristão lá do Oriente e amor a mim mesmo, por amor a Deus, né? Para salvar a minha alma, né? Foi a primeira vez na história em que você tinha chance real de salvar a alma sem ir para um mosteiro, se isolar no mosteiro. Não, não. Você vai salvar a sua alma fazendo o que você sempre fez, lutando, né? Foi essa oportunidade que foi dada pelo papado a partir da primeira cruzada. Eles eram brutos, eram brutais, né? Mas assim, você vai ser brutal, mas você pode salvar a sua alma, né? Então essa frase aqui, não seria nenhum exagero dizer que a ideia de guerra penitencial era revolucionária. Guerra penitencial. Tua penitência é uma guerra, né? Pois colocava o ato de lutar no mesmo nível meritório da oração, de obras de misericórdia, de jejum, presumivelmente classificando como de mérito acima de muitas atitudes e ações, como generosidade, gentileza, paciência, que seriam dificilmente considerados satisfatoriamente penitenciais pelos contemporâneos, né? Então, é o mesmo nível, né, da oração, das boas obras e do jejum. Isso é uma coisa espetacular, revolucionária. Mas vem cá, o túmulo de Nosso Senhor foi destruído, né? É uma ação, e posso morrer nesse processo, né? Eu posso perder minha vida, e aí ganhar a vida eterna, né? É isso que o São Bernardo consegue descrever, né, de uma maneira tão espetacular. São Bernardo, a gente se engana, São Bernardo faz, 1000 anos que ele escreveu, deve ser difícil, não é facílimo de ler, e é uma delícia de ler, né, São Bernardo. Ele fala essas coisas de uma maneira assim que você fica encantado, né? Escreve muito bem, né, uma boa tradução, né? Eu já li aqui um trecho de algumas coisas dele, ainda vou ler aí no futuro, né? É uma coisa espetacular, né? Então, guerra penitencial requer a hipótese de que lutar pode ser meritório, qualquer que seja o destino do lutador. Posso morrer, posso não morrer, posso ficar ferido, posso ficar sem um braço, posso ficar sem uma perna, posso ficar sem um olho, mas vale a pena. É isso quer dizer, encerrando essa parte introdutória aí das cruzadas, né? Quem faria um negócio desse hoje, né? Ninguém, né? As pessoas fogem, né? Ah, não, não quero morrer, não quero nem sentir dor, né? Das maiores invenções da humanidade, né? É a aspirina, né? Foi uma coisa espetacular, né? Mas esses caras iam para sofrer mesmo, né? Então é isso. Provavelmente no sábado que vem aí a gente começa a história mesmo das cruzadas. E aí eu acho que em março voltam as aulas dos santos também e a gente vai seguindo aí, tá? Começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores. Espírito Santo.